Há mais ou menos uma semana, Zack Snyder liberou pra gente esse filme maravilhoso. Não só o Zack Snyder, mas a Warner lá, com a encheção de saco que a gente teve lá em cima deles, né? A gente não parou de mandar posts, não parou de mandar hashtags pra Warner até eles liberarem o Snyder Cut. E eles fizeram isso. Hoje a gente tá aqui pra falar sobre esse filme de novo, só que dessa vez com spoiler. Dá o teu play agora e vem comigo pra descobrir um pouco mais sobre esse mundo maravilhoso que é Liga da Justiça, o Snyder Cut. E aí pessoal, já tá com mais ou menos uma semana que saiu o Snyder Cut e eu fiz um vídeo, tá aqui no card, se você quiser ir lá ver, confere ele antes porque não tem nenhum spoiler se tu ainda não assistiu Liga da Justiça, Snyder Cut. Eu recomendo que você vá para aquele vídeo, depois volte, depois que assistir o filme, volte nesse aqui, porque nesse vídeo vai ter bastante spoiler sobre o que acontece no filme e sobre o que eu penso sobre o futuro da Warner, tá? Então, vamos pro vídeo, fica o alerta, depois não diga que eu não avisei, fique aqui por sua conta e risco. O Snyder Cut foi nada mais nada menos tudo que os fãs queriam, tudo que os fãs queriam. Você teve uma boa retratação de vários personagens, você teve uma releitura de alguns outros personagens, você teve um acréscimo a alguns outros personagens que você precisava daquele acréscimo e uma história muito melhor desenvolvida do que aquele filme que foi apresentado pra gente lá em 2017. Nesse filme basicamente acontece tudo o que aconteceu no outro filme com algumas coisas a mais. Você tem ali um desenvolvimento maior do Cyborg. Já no começo do filme, você já tem uma explicação melhor do porquê que as caixas maternas foram acordadas. Que aquele grito do Superman que anunciou que o kryptoniano que tinha na Terra tinha morrido, uma das maiores defesas que a Terra tinha morrido, isso alertou as caixas maternas, isso fez com que elas acordassem. O grito final do Superman, quando ele foi empalado lá em Batman vs Superman, acordou as caixas maternas, deixando assim um espaço aberto. Como o Cyborg faz parte das caixas maternas, certo? Ele é um humano com a maior parte do corpo produzido pelas caixas maternas. Isso deu para ele também, como se fosse um alerta, um alarme ali na cabeça dele. Ele estava ali no cantinho dele e ele sentiu quando o Superman morrer. Não só ele, mas como as Amazonas também, lá de Temícera, conseguiram escutar esse grito final do Superman. E isso deixa pra gente uma ideia de que, cara, faz muito mais sentido do que o que aconteceu no primeiro filme. Faz sentido demais que as caixas maternas tenham acordado depois que o Superman morreu, pois o Superman era a linha de frente da Terra. Era o cara ali que ia tancar geral e que ia passar o rodo em quem viesse. Então, isso já deixa uma brecha pra gente saber por que o Lobo chegou ali. Logo, rapidamente, isso eu vou falar bem rápido, tá? Porque o filme tem 4 horas, não vou poder comentar ele todo aqui de uma vez. Então, vamos passar assim, né? Logo depois a gente já vê ali a caixa materna de Temícera, que foi a primeira que acordou, já mandando ali os sinais, e as Amazonas todas ali em cima, já para responder qualquer que fosse o mal que viesse vindo daquela caixa materna. Pois, como a rainha de Temícera falou, o mal não morre, ele apenas dorme e espera o momento certo de agir. E foi exatamente o que aconteceu. Quando ela lançou essa, um portal se abre e desce o definido, o monstro, um excelente vilão que ficou, Lobo da Steppe. E depois disso, o espaço, o domo que ela estava, que era onde ficava a caixa materna, cai no mar. E por ela achava que aquilo ali tinha sido o fim. Aquilo ali tinha resolvido o problema dela, só que a gente sabe que não resolve. A gente sabe que não resolve, porque essas coisas de vilão, os vilões tem que ser foda e derrubar todo mundo na porrada. Não dá nem meio segundo que ela manda a menina sair vazada dali com a caixa materna, os parademônios começam a sair e a gente vê o Steppenwolf dar um salto de dentro d'água. Ele cai na frente das Amazonas, ele começa a derrubar uma porrada de Amazonas, elas lutando ali, lutando, a gente vê naqueles efeitos, aquelas coreografias incríveis que a gente sabe como é que as Amazonas são. Isso é uma das melhores cenas, uma das
cenas mais bem coreografadas que teve dentro do filme inteiro. Não só nesse, mas também foi uma das cenas que restou no último filme que dá certo aqui, entendeu? Porque mesmo que o Steppenwolf lá não seja tão ameaçador quanto esse, você vê aquelas mulheres ali fazendo as acrobacias que elas fazem, você não tem como se instigar, assim, não tem como não se instigar. Logo depois disso, o Steppenwolf consegue, depois de matar várias Amazonas, ele consegue a caixa materna e vai embora. A gente vê uma pequena cena ali, logo corta para ele se comunicando com Zed. The Zed, um dos vilões mais icônicos da história dos quadrinhos, um dos braços ali do Darkseid, se eu não me engano ele é o braço esquerdo do Darkseid, um dos caras que está mais próximos ali a ele e que se comunica com o Steppenwolf diretamente em nome do Darkseid. E a gente fica sabendo ali que o Steppenwolf, ele era um cara considerado ignorante, era um cara considerado muito impulsivo, muito Maria vai com as outras, é isso que a gente pode falar. E que ele uma vez teve ali do lado do Darkseid, mas que por sua ganância, por seus problemas, por seu temperamento, acaba saindo ali do meio junto do Darkseid. Isso deixa ele muito frustrado e ele vê ali, tenta conversar, tenta dar as ideias dele, tenta falar que ele vai fazer tudo que ele puder para voltar a ser quem ele era junto do Darkseid. Vai fazer tudo que ele está fazendo ali na Terra pelo Darkseid, juntar as 3 caixas maternas para poder trazer o Darkseid para a Terra. E a gente começa a entender um pouco mais, a gente começa a ter um entendimento maior dos objetivos do Steppenwolf. E não fica só aquela coisa vaga que a gente viu em 2017. Não fica só, eu sou um vilãozão, agora eu vou dominar o mundo, essa é minha sina, eu sou pica. Não, a gente vê uma construção melhor de um vilão. A gente vê que ele tem realmente um objetivo ali para se cumprir. Ele tem um objetivo a ser cumprido ali. É uma coisa que ele precisa, uma coisa que ele quer cumprir, uma coisa que vai tornar ele quem ele era antigamente, junto de uma pessoa realmente poderosa, que no caso é o Darkseid. Durante o processo das tramas do filme ali, a gente passa por bastante coisa. A gente vê o recrutamento de novo da galera. O Batman vai ali tentar recrutar o Arthur, que no caso é o Aquaman ali. A Mulher Maravilha vai tentar falar com o Victor, que é o Cyborg, e não dá certo. E o Batman, depois de tudo isso, depois de falar com todo mundo, depois de se encontrar com a Mulher Maravilha, vai atrás do Flash, que é o Barry Allen. E a gente já tem a cena do Barry, impressionantemente bonita. A cena é muito bonita, tá? Apesar de ser um clichê um pouco tosco, tá? Na hora que lança, mas mesmo sendo esse clichê tosco, é bonita a cena. É uma cena que te faz imaginar realmente por que o Flash é um herói, por que o Flash é considerado um dos heróis. A parte ali que ele salva a Iris. Você tá passando por essa cena agora, vê aí na tela a cena que o Barry vai lá, salva a Iris West, que ia morrer ali num acidente de carro, de encontro com um caminhão com um motorista meio banana. Ela bateu o carro dela e ela ia morrer, ela ia ser jogada muito longe. E o carro, né? A gente sabe o que aconteceu. Aquela cena do tempo parando, no caso, o tempo desacelerando, como a gente fala no real, e o Barry andando ali o mais rápido que ele, na velocidade que o Barry corre, né? Afinal ele é o Flash. Ele salvando, a forma que ele salva eles ali, a ironia dali, o que ele faz, porque o Barry tá numa entrevista de emprego para uma vaga de cuidador de cachorro. Se eu não me engano, aquilo é um pet shop, eu acho que é um pet shop, pareceu um pet shop, não tinha na frente pra poder a gente saber. E ele pega uma salsicha ainda em super velocidade, salva eles, volta pra lá e tá lá com os cachorros alimentando eles com a salsicha. E ficou muito legal, a cena ficou muito legal. Apesar de ser um clichêzão, ficou bem legal. Logo a gente vai cortando, o Batman chega até ele recruta, isso tá no filme de 2017. Se tu não assistiu esse de 2021, tu assistiu de 2017, porque pelo amor de Deus, pra saber que o filme é bosta, você tem que ter assistido. Então, vamos voltar aqui, né?
Considerando que você assistiu o filme de 2017, essa cena não tem muita explicação, acontece praticamente a mesma coisa, a mesma piadinha que o Barry faz, a mesma piadinha que o Bruce ele faz, que não faz sentido nenhum o Bruce fazer essa piada. Mas, enfim, eles conseguiram o primeiro, que no caso foi o Barry. Já tinha o Bruce, já tinha a Diana e agora já tinha o Barry. As cenas vão rolando, o filme vai acontecendo, conversas vêm, conversas vai, e a mãe da Mulher Maravilha que tá lá em Temícera pega uma flecha de Artemis, mano. Uma flecha de Artemis. E se você não sabe quem é Artemis, tá precisando estudar um pouquinho de história de cultura grega, tá? Um pouquinho sobre os deuses gregos, sobre os heróis gregos também, tá? Porque você precisa bastante saber disso se você quiser entender a história da Mulher Maravilha. Bom, ela pega uma flecha de Artemis e atira no templo de Artemis, que no caso está lá no continente. Ela vê isso, vai atrás da flecha e a gente fica sabendo ali que o Darkseid já veio para a Terra uma vez. O exército do Darkseid já esteve aqui uma vez. Essa não é a primeira vez que a Terra é atacada por um grupo alienígena que tinha esse mesmo produto, que não seria as caixas maternas. Passa aquela cena muito boa de invasão à Terra, que dessa vez não está o Steppenwolf ridículo, tá lá o imponente, gigante, monstruoso Darkseid, descendo o cacete em todo mundo, metendo a pé em todo mundo. E, cara, você não tem como não ficar fascinado com essa cena, não tem como não olhar para aquilo e dizer é uma ótima cena. Você vê vários deuses, Ares, Zeus, vários lanternas verdes, as Amazonas se juntando com os Atlantes ali, a porrada comendo, o Darkseid é derrotado quando ele vem pra Terra, tá? Isso é incrível, via a força que a Terra tem com todos que eles tinham para lutar, derrotarem o Darkseid, que provavelmente ainda não tinha tido o buff, a força que o planeta de Apokolips dá para ele, tornando ele realmente quem ele é, hoje em dia conhecido como Darkseid. Bom, as cenas vão passando, e a gente tem um diálogo do Batman com todos os outros heróis, depois de tudo ter acontecido, que eles precisam do Superman de volta, porque o Superman é a única linha de defesa que eles têm. Ele é o único que pode chegar ali e botar ordem na casa, o cara que vai resolver o problema, o cara que tá ali para resolver o problema. E eles precisam ressuscitar o Superman. E eles já viram isso acontecendo uma vez, porque o Apocalipse, que apareceu no filme de Batman vs Superman, era nada mais, nada menos do que o Zod encarnado, o Zod reencarnado, com o poder de uma das caixas maternas, o poder que o Lex Luthor conseguiu colocar ali, certo? Que no caso era a caixa materna que estava com os humanos. A gente tem uma explicação melhor de como a caixa materna que estava com os humanos é encontrada. A gente tem uma explicação melhor de onde ela estava, de como foi dividida as caixas maternas, que no caso ficou uma caixa para os humanos, uma caixa para os Atlantes e uma caixa para as Amazonas. Então, os humanos enterram a deles e os Atlantes e as Amazonas protegem ela ali no ambiente que eles estavam mesmo, pois para eles tinham força suficiente para proteger a caixa materna. E a gente descobre ali que a caixa foi encontrada em meados da Primeira Guerra Mundial pelo Victor, pois o Victor tem essas informações, tem essa mente coletiva junto da caixa materna dos seres humanos. Então ele tem o conhecimento de como a caixa foi encontrada e de quando ela começou a ser feita em pesquisa. Com o plano que o Batman bola, eles levam o corpo do Superman para a nave e acontece a cena da ressurreição de novo, porém com uma coisa que deveria ter tido no filme de 2019 e que só de 2017, desculpa, e que só essa cena já foi melhor do que o filme de 2017 inteiro. A cena do Superman caindo ali no lado do mal, caindo ali nas garras do Darkseid, tornando ele ali o Superman de Injustice, o Superman impotente, o Superman sádico, o Superman que não tem problema em matar. O Superman que é dito pelo Barry Allen lá no filme do Batman vs Superman, que ele voltou no tempo para avisar o Batman que o Batman tinha pensado que aquilo era um sonho, que o Barry tinha dito que a chave era a Lois. Para quem não tá entendendo, isso é uma das coisas que acontece em Injustice. Pequeno spoiler sobre Injustice: o Superman vira vilão
depois de matar a Lois por conta do Coringa. Isso aí, o Superman atravessa o braço dele no meio do peito da Lois, imaginando que ela era o Apocalipse, porque o Coringa tinha jogado um gás que fez com que, um gás junto de um pouco de kryptonita, que fez com que o Superman começasse a alucinar, tornando a Lois o Apocalipse e fazendo com que ele matasse a mulher que ele ama enquanto ela estava grávida. Isso é um plot que a gente pode abordar também, pois lá no apartamento da Lois, uma das primeiras cenas que a gente tem sobre ela, a gente vê ali, depois, antes da ressurreição do Superman no caso, a gente vê ali na gaveta dela que ela tem um teste de gravidez. E isso indica que a Lois ou possivelmente estava se preparando para uma possível gravidez, ou ela já estava grávida ali antes do Clark morrer. Isso é uma coisa para te fazer pensar. Para quem leu Injustice, sabe o que vinha depois disso daí, o que poderia vir depois disso daí. E isso remete muito à cena final desse filme, mas a gente não tá aqui para falar dela ainda. Vamos pra frente, que ainda tem filme pra gente conversar. Bom, a história vai passando, o Steppenwolf invade Atlantis, o Arthur vai lá para proteger, porém ele não consegue, e o Steppenwolf consegue levar a caixa materna depois de uma luta impressionante embaixo d'água. Uma das coisas que incomoda muita gente é a forma que eles se comunicam, que é abrindo uma bolha de ar ali para poder falar. Não me incomoda tanto, mas que pra mim poderia ter sido feito parecido com os quadrinhos, que eles não precisam disso, eles conseguem se comunicar na língua Atlante e assim saber o que cada um está dizendo, mesmo embaixo d'água. Isso seria um plot muito interessante. Mas o caso aqui é que o Steppenwolf consegue invadir, luta com todos os Atlantes, leva a caixa materna e ela não é vista novamente. Ele coloca ela lá e finalmente a gente tem a conversa do Steppenwolf com Darkseid. E cara, a gente vê o quanto o Darkseid pode pôr medo numa pessoa. O Steppenwolf, que estava descendo a mão em todo mundo, se ajoelha de frente da presença do Darkseid e solta toda a sua armadura. E a gente vê que a estrutura do corpo do Steppenwolf é exatamente igual à armadura dele. Pois é, aqueles chifres ali não são só para ser amedrontadores, eles fazem parte da cabeça do Steppenwolf. E isso é muito legal. Isso é muito legal. Principalmente pelo que vai acontecer com eles no final. A trama vai se desenvolvendo, pula direto para a parte em que eles estão para ressuscitar o Superman. A parte que eu acabei de falar sobre a visão do Victor e da palavra que ele falou. Ele falou não e o Flash entendeu go. Ele falou no e o Flash entendeu go. E ele foi com tudo, sem ninguém nem pensar. O tempo chegou a voltar quando o Flash tocou na caixa materna. E ele passou a parede, como foi no outro filme. O Superman ressurgiu, a caixa materna voou longe, o Superman lá em cima, meteu o cacete em todo mundo. E a Lois chega lá, fala, estou aqui e tal, pá, a gente tal, o povo foi embora e pronto. Isso aí foi a mesma cena que aconteceu no filme de 2017. Depois disso, o Arthur já fica com aquele... Eu não sei o que vocês acham que trouxeram de volta, mas não é o que a gente precisa agora. E eles decidem por si só ir para cima do Darkseid de qualquer jeito. O Victor consegue colocar a máquina do Batman para voar novamente, ali, a nave que ele estava tentando fazer voar, e eles vão de encontro com Steppenwolf para a luta final desse filme. O Superman tá ali numa coisa que tá entre a recuperação da memória e uma amnésia braba. Ele leva a Lois de volta para casa dele, leva a Lois até a casa dele, e ali ele começa a ter algumas lembranças, começa a retornar algumas memórias dele. A Lois liga para a mãe dele e ela vai em direção até a casa dela antiga, e lá tem um encontro emocionante entre eles três. Apesar deles não falarem muita coisa, o Superman só vira pra ela e fala: eles me trouxeram de volta por algum motivo e eu preciso saber qual é esse motivo. E a mulher, que já viu o filho morrer, simplesmente... Tá bom, tá bom, tá bom. E o Superman vai embora. Eu não consigo descrever, não teve um momento de parada para reflexão ali. E a mãe dele
fazendo uma... Não teve a mãe dele fazendo uma birra dizendo, não, precisa não. Acabou de voltar, tu já quer ir de novo. Isso aqui. Não teve um negócio assim, né? Mas vamos pra frente. Superman vai lá até a nave dele, vai voltando as memórias sobre Krypton lá, e ele veste o famoso manto preto, que é o manto de recuperação dos kryptonianos. Aquele manto ali, ele te dá um boost de poder para que você tenha a equivalência dos poderes que você tinha quando você estava, antes de você se esgotar, para você se recuperar ali. E cara, é um manto maravilhoso, velho. Puta merda, não tem como dizer que aquele manto não é lindo. Aquele preto com cinza no peito é bonito demais, velho. É bonito demais, não tem o que falar. Aquele, pra mim, é um dos melhores uniformes que o Superman já teve. É um dos melhores, de longe. Ele voa e vai em direção a não sei. Ele vai pro... Logo a cena corta e a gente volta pro plano do Batman, para poder entrar, né, no domo que foi feito lá pelo Steppenwolf para proteger as caixas maternas. O Batman consegue entrar, ele quebra a torre que estava soltando aquele campo ali. Depois de quebrar a torre, os outros heróis conseguem entrar também. E a porrada começa a comer solta, meu amigo. A cena ficou incrível. Se você acha que a cena de 2017 dessa batalha foi legal, essa tá incrível, pois os enquadramentos de câmera, movimentação de câmera, a ambientação e a iluminação do ambiente deixaram tudo melhor, deixaram tudo mais incrível, tá? Se você pegar essa cena e colocar do lado da cena de 2017, você vai ver ali a diferença de cores, de ângulos de contraste ali, que fez essa cena daqui de 2021 ser milhões de vezes melhor do que essa cena aqui de 2017. Milhões de vezes, não tem nem o que falar, ficou muito melhor. As piadas do Arthur acontecendo ali também não mudaram muita coisa, a mesma piada, a mesma coisa. Até que eles chegam lá pra lutar com o Steppenwolf cara a cara. E o cara tá berés, meu amigo. Ele tá com as 3 caixas maternas, pegou um boost de poder não sei da onde. E tá berés, tá forte. Já chega metendo a mão na cara de quem ele vê pela frente. Eles conseguem derrubar, o Victor consegue chegar até a caixa materna e começa a se conectar com ela como ele fez no primeiro filme. Porém, com uma extensão bem maior, pois a luta se estendeu mais. A luta ali vai acontecendo, o Steppenwolf consegue derrotar, né? Consegue ele afastar o Arthur e a Diana e vai até o Victor. E cara, esse momento dá uma aflição, pois ele chega com um martelo eletrocutado na mão assim. Vai enfiar na cabeça do Victor, do lado do Superman chega, pá! Na hora que ele chega, ele olha pra ele, depois de ter levado uma machadada no ombro e não sentir absolutamente nada. E o Victor fala, a gente precisa fazer a desativação desse negócio. E pra gente poder fazer isso, eu preciso de um raio teu, Flash. E o Flash começa a rodar. Começa a correr ali aos arredores do coisa. E a gente vê aquela cena muito bonita, aquele círculo azul muito bonito do Flash correndo. E a gente tem que dar aqui os méritos para um personagem. O Steppenwolf começou esse filme querendo voltar pro lado do Darkseid, aquela promoçãozinha ali básica que todo funcionário bom quer. Porém, o funcionário que merecia aqui realmente essa promoção é o Gary. Eu chamo ele de Gary. Se você quiser chamar ele de outra forma, chame, tá? É o parademônio que vê ali um padrão na corrida do Flash. Ele consegue ver um padrão, um cara que está correndo mais rápido do que os olhos podem ver. Ele descobre um padrão e consegue acertar um tiro no Flash correndo. Ele atira e acerta o Flash correndo. Esse cara que tinha que ganhar a promoção, apesar do Batman ter matado ele, infelizmente, né? Falecido Gary, triste fim pro Gary. Mas ele merecia a promoção mais do que o Darkseid, mais do que o Steppenwolf, eu vou te dizer, viu? O Barry fica ali bastante machucado. O Victor começa a chamar ele, mas infelizmente já era tarde demais. Quando o Flash tá quase recuperando a sua consciência ali, sua totalidade, né? Porque ele tinha sido bastante machucado, estava tentando se recuperar. Quando ele se recupera, já é tarde demais. As caixas explodiram e tá levando tudo com ela. Tudo. E aqui a gente tem
uma das melhores cenas desse filme inteiro, se não a melhor, que é o Flash correndo e voltando no tempo. Ele quebrou a regra que ele tinha. Ele precisava ir mais rápido do que a velocidade da luz. Ele precisava correr na velocidade da luz e ir além. E ele foi. E correu o mais rápido que ele podia. E quando ele fez isso, tudo mostrou ali em recuperação. Cara, essa cena é de arrepiar. Eu já tô todo arrepiado só pensando nela. O Victor voltando ali, o esqueleto do Victor se remontando, a carne dele voltando pro corpo. E é um momento exato, o Flash tocando nele ali. E ele pedindo a ajuda do Superman para poder separar as cabeças maternas. Cara, foi incrível. Sinto muito, mas foi incrível. E a parte ali que a Diana corta o primeiro chifre do Steppenwolf. Logo depois os heróis começam a descer o cacete nele. E eles jogam o Steppenwolf pra cima. Quando a Diana corta a cabeça do Steppenwolf e ela cai nos pés do Darkseid, aquilo ali deixou uma sensação pra gente de que se o Darkseid for pra Terra, a mensagem que eles quiseram passar foi exatamente essa. Se o Darkseid for pra Terra, ele vai se lascar, ele vai morrer. E assim, deixando a gente com o diálogo do Darkseid, que sinceramente foi ótimo o que ele fala pro Darkseid ali. Foi descoberto nesse filme que a equação antivida está aqui na Terra. E que esse era o maior objetivo do Darkseid. Ele queria essa equação para ele, pois assim ele obteria o maior poder que ninguém jamais teve. E assim deixando a gente com uma brecha para próximos filmes. A cena corta, a gente tem ali o diálogo do Caçador de Marte com o Batman, dizendo que os pais deles teriam orgulho e tal, e pá. E a gente tem a cena final desse filme, que para quem não entendeu muito, é no futuro, onde o Darkseid teve o seu objetivo concluído, tá? Ele conseguiu ter o objetivo dele concluído. E aquilo ali é o que a gente imagina no universo de Injustice. É uma coisa extremamente pesada, pois a gente tá lá, tem o Coringa, as coisas que o Coringa fala pro Batman, e dá a entender de que aquilo ali, na maior parte, foi culpa dele. Foi culpa do Coringa de alguma forma. Pois a forma que o Batman fala com ele, a gente não tem outra explicação. Não teria uma outra explicação. Em Injustice, o Superman mata o Coringa, já de cara, assim. Porém, aqui não. Aqui o Coringa ainda tá vivo. E quem fala que vai matar o Coringa é o Batman. E, gente, arrepiou. Deu um tremeliquezinho na hora que eu assisti. Deu um tremeliquezinho. Porque se esse universo fosse pra frente, se esse universo de Injustice fosse pra frente, ia ser muito legal ver. Ia ser muito, muito legal ver. Pois a visão do Zack Snyder que ele teve ali sobre como os heróis estavam se comportando, como os heróis deveriam agir, foi sublime. Acho que essa é a melhor palavra para se usar. Foi uma coisa que ninguém esperava. Foi uma coisa que todo mundo pensava que não poderia acontecer. E aconteceu. E pra mim isso com opinião de fã, tá? Eu sei que esse filme desagradou muita gente por conta exatamente disso, pois ele não foi baseado na história e quadrinho original, não foi na linha consecutiva do quadrinho original, foi na linha de Injustice. E eu achei isso incrível, pois Injustice conta uma história em que te faz pensar. Todo mundo quer um Superman escoteiro, todo mundo quer um Batman ali com suas limitações. Porém, esse filme não botou limitações nele. Deu pra eles todo o potencial que eles poderiam ter. E pra mim, falando como fã de histórias e quadrinhos, de Injustice, de Coração de Aço, eu pude ver ali que aquele rumo não é um rumo ruim, é um rumo diferente. E a gente tá precisando disso, a gente tá precisando de coisas diferentes. Se a gente olhar para o filme de 2017 e olhar para esse filme de agora, a gente teve coisas diferentes. E isso deixou muito, muito prazer na gente. Isso deu pra gente um objetivo a concluir, deu uma continuação na nossa cabeça que poderia dar muito certo. Poder ver as coisas acontecendo de forma diferente ou continuar seguindo no mesmo caminho já deixa a gente com
uma expectativa no ar. Ela deixa a gente com uma ideia de que o futuro pode ser alterado, mas se não for, as coisas podem ser trágicas. E isso é uma mensagem que Zack Snyder quis passar. O universo estaria colapso, mais um colapso, que todo mundo iria pro cinema assistir. Bom, então o vídeo de hoje é isso, tá, gente? Eu falei que ia trazer esse vídeo com spoiler pra vocês. Deu bastante trabalho, fiz bastante pesquisa. Tive que reassistir o filme para poder fazer esse vídeo, tá? Porque eu não queria deixar passar nada, tá? Nada, eu reassisti esse filme 3 vezes. E eu não queria deixar passar absolutamente nada. Eu espero que eu possa ter explicado bem pra vocês, sem ter dado muita trela, sem ter dado muito spoiler. Apesar desse filme ser um vídeo com spoiler, eu não quis deixar tanto assim explícito todos os spoilers, pois eu tenho certeza que vai ter gente que vai assistir esse vídeo e que ainda não assistiu Liga da Justiça do Snyder Cut, tá? Se você não assistiu, é uma dessas pessoas que ainda não assistiu, ou se você já assistiu, reassista. Se não assistiu, assista, pois vale bastante a pena. Prepare sua pipoca, eu vou dando meu pause, espero que veja você aqui no próximo vídeo. Tchau!